Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de preparação para a nossa prova do CFC, para a gente já esquentar as nossas turbinas aí para a nossa próxima prova. Hoje, meio que oficialmente falando, dando o nosso pontapé de partida, né? Em relação à questão da nossa preparação para a próxima prova. E hoje é aquela aula que a gente vai falar sobre prova CFC, por onde começar. Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. É isso que a gente vai bater um papo juntos aqui. Se você não baixou a sua apostila, tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode clicar para você poder fazer o seu download. E não esqueça de deixar logo o seu like no vídeo, né? Se inscrever no canal. Aproveita para poder me seguir também lá no Instagram, @profoswaldomarques, para você poder ficar atento a todos os conteúdos que eu posto aqui, tanto aqui no YouTube de forma semanal, como lá no nosso canal, lá no Instagram, onde eu posto lá conteúdos de forma diária, né? E lá no TikTok também. Não deixe de me seguir lá no TikTok também, beleza? Galerinha, para a nossa aula de hoje, que a gente vai abordar mais a parte estratégica de preparação para a prova do exame de suficiência. É aquele tipo de aula que muitos não gostam, mas que é extremamente necessária, tá? Então, essa aqui é a aula que a gente separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Porque quem está verdadeiramente comprometido em querer passar na prova, vai assistir a aula até o final e vai consumir todo esse conteúdo. Para aquela galerinha que eu brinco dizendo que são os ansiosos de plantão, que no meio na aula vai colocar assim no chat, vai dizer assim, ó, e não vai ter aula não, não vai ter conteúdo não vai ter resolução de questão não. Gente, passa na prova do exame de suficiência. Não é só você sentar a bundinha na cadeira e responder meia dúzia de questões. Se fosse, abre aspas, só isso, que já é muita coisa, nós não teríamos 78%, 80% de índice de reprovação no exame de suficiência. Então entenda que passa na prova, a gente precisa alinhar a estratégia técnica com a parte de mão na massa, né, digamos assim, né, de estudo do conteúdo e da parte de resolução de questões, digamos assim, tá? Então essa aqui é aquele tipo da aula que normalmente muitos não gostam de assistir, né, porque não é uma aula de conteúdo técnico propriamente dito, mas eu, como professor e como mentor de cada um de vocês, afirmo com todas as letras que é uma aula crucial e importantíssima para quem quer passar na prova. Então, se você está verdadeiramente comprometido e quer passar na prova do exame de suficiência, coloca aqui no chat, comenta aqui para mim, #eu vou até o fim, para eu poder saber que você está de fato comprometido, querendo chegar ao resultado da aprovação, que é o que importa para a gente. Então a gente vai dar aquela afiada no machado, digamos assim, para você poder ir consciente no teu processo de preparação, né? A gente tem tempo para poder estudar de forma consistente, a gente tem tempo para poder estudar e conseguir chegar ao nosso resultado. O que você precisa fazer é afiar o seu machado e entender que passar na prova não é apenas resolver questões e estudar conteúdo, beleza? Então, é isso aí que a gente vai tratar hoje. Vamos analisar a parte estratégica de por onde você vai começar a estudar para a prova do CFC, para a gente poder, de fato, ter esse alinhamento estratégico. Combinado, pessoal? Se está combinado para vocês aí, está combinado para mim também. Então, coloca combinado aí no chat para eu saber que nós estamos aqui, ó, em sintonia naquilo que a gente se propõe a fazer juntos, né? Para a gente poder chegar lá na frente e poder comemorar juntos aí o resultado da aprovação, que é o que todos nós queremos, né? Você quer que passe na prova, eu também quero que você passe. Afinal de contas, essa é a minha missão, né? Eu ajudo estudantes e profissionais da área contábil a conseguir a tão sonhada aprovação no exame de suficiência. Então, o teu sucesso é o meu sucesso também. Então, quando você passa, eu fico muito feliz pelo resultado de vocês e a gente vai poder comemorar juntos lá na frente. Legal? Muito bem. Gente, então vamos aqui para a nossa aula de hoje. Vamos lá. Vou colocar aqui meu slide aqui na tela. Pronto. Para a gente poder iniciar aqui os nossos trabalhos. Gente, lembrando, né, que se você não baixou a sua apostila, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode clicar para você poder fazer o seu download, legal? E não deixe de ser pão duro de like, tá? Se você está gostando da aula e a aula é legal para você, se você vem me acompanhando já nas minhas aulas semanais aqui, já deixa logo seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, né, galera? Compartilha muito o link dessa aula com os amigos de vocês também vão fazer a prova. Assim eu te ajudo e você me ajuda para que eu possa ajudar ainda mais pessoas a conseguir a aprovação no CFC. Combinado? Então vem para cá. Gente, prova do CFC, por onde é que a gente vai começar? Vamos lá. Galerinha, primeira coisa que a gente vai se perguntar, né, quando a gente vai fazer uma prova, e a gente olha para o edital e vê que lá tem 591 conteúdos e que são 14 disciplinas, né? Bate logo aquela angústia no coração, a gente pergunta, né? Diante de tanto conteúdo existente no edital, a primeira pergunta que a gente se faz é, eu começo por onde, né?
Qual é a disciplina que eu vou começar a estudar? Qual é o assunto que eu preciso ver? Será que seria melhor resolver as provas anteriores, né? Aí, pessoal, a gente precisa entender o seguinte, né? Que antes de botar a mão na massa, propriamente dito, que é o que eu estava explicando para vocês, que é a parte de ver o conteúdo, de responder questões, né? De estudar a matéria em si, né? Tem alguns detalhes que são importantes e que a gente precisa alinhar primeiro, né? Então a gente precisa primeiro fazer esse alinhamento estratégico que a gente vai fazer aqui hoje, para que você possa entender. Então, galerinha, um grande detalhe importante é que, assim, querendo ou não, praticamente, não vou dizer todo mundo porque seria muito generalista, mas quase todo mundo sofre, nem que seja um pouquinho assim, de ansiedade, né? De querer atropelar um pouquinho a fase das coisas, né? Digamos assim. E com a prova do CFC não deixa de ser diferente. Quando você olha para o edital e vê tanta matéria, às vezes é tanta coisa que a gente fica perdido sem saber nem por onde é que a gente vai começar, né? Apesar de que está tudo lá. O edital não diz todo o conteúdo que tem para estudar? Diz. Então não é só seguir a ordem? Tecnicamente falando, sim. Mas diante de tanta coisa, a gente fica naquela dúvida. Pô, eu começo por onde? Qual conteúdo eu vejo primeiro? E naquele excesso de coisa para poder ver, a gente acaba se perdendo. E nesse meio tempo de se perder, digamos assim, às vezes a gente atropela as fases e esquece do arroz com feijão. Os detalhes introdutórios que são importantes, que vão fazer que quando você entre na fase propriamente dita de resolver questões, de estudar o conteúdo, que você tenha uma performance melhor, que você tenha uma desenvoltura melhor. Então a gente prepara o terreno primeiro, para aí sim a gente começar a estudar. Você não vai pegar um terreno qualquer, simplesmente botar uma sementinha lá e pim, salabim, vai nascer uma fruta ou alguma coisa do tipo. Você tem que preparar o terreno, você tem que regar ele direitinho, você deixa o terreno todo preparado para que ele possa ficar fértil, para aí depois sim você botar a sementinha lá e aí nascer uma árvore forte, saudável, que vai dar bons frutos no futuro. Não é assim que funciona? Beleza. Então aqui com a prova do CFC vai ser, didaticamente falando, mais ou menos a mesma coisa, tá? Então a gente vai preparar esse terreno primeiro, para que ele possa ficar um terreno fértil para que a gente possa estudar de forma consistente, tá? Então, perceba, vem aqui comigo aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que alinhar dentro desse processo que a gente vai iniciar dessa jornada é criar uma agenda de estudos aqui, ó, para que a gente possa ter organização e planejamento. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise das disponibilidades de que dia você vai poder estudar, né? Quais dias e quais horários. Oswaldo, isso aqui não é meio besta, não? Não. Deixa eu te explicar. Quando você vai fazer academia, por exemplo, coloca aí nos comentários só para poder ver, né? Você faz musculação, por exemplo, ou algum tipo de atividade física, nem que seja outra coisa, tipo, eu faço natação, eu faço karatê, eu faço taekwondo, eu faço capoeira, eu faço balé, enfim, tem alguma outra atividade que você faça, digamos assim? Eu vou me pegar como exemplo, porque eu pratico musculação, né? Eu faço academia. Beleza. E aí, assim, quando eu vou me matricular na academia, qual é a primeira coisa que eu penso quando eu vou me matricular? Qual é a hora que eu vou para a academia? Pode parecer uma coisa besta, insignificante, né? Você pensar nisso, mas por que é tão importante você entender qual é a hora que você vai fazer aquela atividade física? Porque você consegue organizar o seu dia, você consegue organizar os seus horários, para que naquele momento que você se planejou para estar na academia, você está efetivamente disponível. E para que você entenda que naquele horário você tem que estar lá. Porque, pensa comigo, se eu for deixar para poder estudar na hora que aparecer um tempo livre, digamos, que horas que eu vou estudar durante o dia? Eu não sei. Perceba que vai ficar muito desorganizado. E se o tempo não aparecer, e se não der tempo, quer dizer que você não vai estudar? Então perceba que quando você vai iniciar uma jornada, você tem que se planejar e dizer, no dia tal, na hora tal, é a hora que eu vou estar estudando. Porque você vai antecipar suas demandas ou postergar suas demandas para que naquele período, naquele horário, eu possa estar disponível para poder estudar. Então tá aqui, ó, todo dia eu vou estudar de segunda a sexta-feira, de 9 às 11 horas da noite, né? De 21 às 23 horas, beleza. Então eu vou tentar antecipar tudo que eu tenho para poder fazer até as 21 horas, né? Ou então depois das 23 horas, para que eu possa, dentro daquele horário, estar disponível. É importante que você entenda isso para que o teu cérebro entenda, ó, agiliza tudo que tu tiver que agilizar,
para durante aquele horário tu estar disponível para poder estudar. Parece uma coisa simples de pensar, mas se você não faz isso, você não consegue organizar seu dia para que você tenha um horário disponível para poder estudar. Perceba, todos nós temos as mesmas 24 horas ao longo do dia. O que faz diferente uma pessoa se tornar mais produtiva do que outra? É porque alguém se organizou e outra pessoa não. Quando você se organiza em relação às suas demandas, você consegue estabelecer o que são as prioridades ao longo do seu dia para que você possa fazer, para que você possa ter tempo para fazer outras coisas. E é assim, nem tudo vai dar tempo para fazer dentro do mesmo dia. Não é à toa que a semana tem 7 dias. Ou seja, você vai fazendo ao longo do tempo, para que você possa ter tempo disponível para fazer um pouquinho de cada coisa. Às vezes, eu não sei se você já aconteceu com você, mas às vezes você chega no final do dia e fica com aquela sensação de que você fez tudo, mas parece que não fez nada. É simples. É porque a tua mente se ocupou em fazer outras atividades que naquele momento não eram as mais prioritárias, digamos assim, não eram as mais importantes. Sabe que é um detalhe importante? Né? Um segredozinho que eu vou te contar aqui agora é, por questão de instinto, o nosso cérebro ele vai tentar resolver primeiro aquilo que é mais fácil. Então perceba, às vezes tem atividades que você precisa fazer que são mais difíceis, mas por questão de proteção, de energia, você vai pensar o seguinte, o que eu posso fazer que gasta menos energia? Ele começa pelas coisas mais fáceis. E ao longo do dia você faz um monte de coisa fácil, e o que era de importante, que era para ter sido feito, que era mais difícil, você acabou não fazendo. Por isso que chega no final do dia, você fica com aquele sentimento. Parece que eu fiz tudo, mas eu não fiz nada. Porque o que tinha que ser feito de fato, você não fez. Percebe? Então, isso não é intuitivo para a nossa mente. A mente ela não vai processar instantaneamente, digamos assim, né, estrategicamente, o que tem que ser feito. Ela vai por impulso. Ela faz o que é mais fácil primeiro. É você quem tem que ditar a regra do jogo. Se você não dizer o que você precisa fazer primeiro, a tua mente não vai tomar a decisão lógica, ela vai tomar a decisão fácil. Percebeu aí a grande diferença? Por isso que você precisa organizar o seu dia, dizer o que você precisa fazer, que horas que você vai estudar, para que você passe o comando na sua mente. Porque se você disser, eu vou estudar na hora que sobrar um tempo, você não sabe a hora que vai sobrar um tempo, porque toda hora a gente tem alguma coisa para poder fazer. Gente, faz sentido o que eu estou dizendo para vocês aí? Coloca aí para mim no chat para poder a gente ir conversando, a gente ir alinhando aqui, né? Para a gente poder ir trocando essa ideia aqui e eu ir pegando a percepção de vocês também, e aí a gente vai trocando essa ideia junto. Comenta aqui embaixo para mim aqui, me diz aí o que você está achando disso, tá? Se faz sentido aí na tua cabeça. E é até assim, ó, você já parou para pensar nisso, né? Porque às vezes a gente para assim, parece que gira uma chave na nossa cabeça, né? Assim, às vezes acontece comigo, eu tô aqui assim, caramba, por que eu não pensei nisso antes, né? Às vezes acontece, né? Às vezes o óbvio não tá, assim, perceptível na nossa vista, né? Até que alguém vire a chave e a gente consiga perceber esse detalhe, né? E aí, vindo para cá, pessoal, nesse segundo ponto que a gente precisa analisar junto aqui, ó, ter compromisso e principalmente, ó, consistência. Por quê, Oswaldo? Olha só, começar é fácil. O difícil é continuar fazendo todos os dias, ó, mesmo quando você está cansado, quando você está desmotivado e por aí vai. Gente, eu não sei se vocês já participaram de alguma palestra motivacional, eu já participei de algumas no meu tempo de faculdade, e era interessante porque eu saía daquelas palestras assim, me sentindo um super-herói. Uhul, vou dominar o mundo, vai ser massa, eu vou conseguir fazer tudo que eu quero fazer, vai ser incrível e tal. Você sai assim energizado, sabe? Mas quando você sai daquele local, daquela palestra, daquela bolha que em que você está inserido naquela palestra, né? Porque é como se o palestrante te envolvesse numa bolha, como se você estivesse num mundo paralelo, digamos assim, ou pelo menos é o sentimento que eu tenho. E quando você está dentro daquela bolha, né, é como se você não estivesse dentro do mundo real. E quando você espoca aquela bolha, que você sai para o mundo real, digamos assim, e que você vê que as coisas não são bem aquilo que o palestrante falou, porque, vamos dominar o mundo, vamos conseguir conquistar as nossas coisas, vamos definir meta, vamos fazer a coisa acontecer e tal. Sabe o que acontece? Quando chega no mundo ideal, no mundo real, né, você trabalha de manhã e de tarde, você faz faculdade à noite, você chega em casa cansado, você tem o seu marido, a sua esposa, o seu filho, você tem os afazeres dentro de casa, você tem as suas demandas pessoais, né, para você poder
para você poder fazer também. E aí tem que alinhar isso com o teu estudo. Ou seja, é tanta coisa que você tem para poder fazer e ainda tem a louça para poder lavar. Você fica naquela... Como é que eu vou conseguir estudar? Aí você está cansado, né? Você está desmotivado, enfim. As coisas vão acontecendo e tudo conspira contra, né? Para que você não consiga continuar estudando. Porque o ditado é clássico, gente. Começar é fácil, o difícil é continuar fazendo. Por quê? Porque dar o primeiro passo, você dá porque você está motivado. Estou motivado aqui, vou começar minha academia, vou começar minha dieta, eu vou começar a estudar, eu vou melhorar não sei no quê, enfim. Você faz aquela promessa, né, digamos assim, de dar aquele primeiro passo para uma motivação inicial. Mas aquela motivação inicial ela tem um pico, depois ela cai. A motivação ela não te segura para você continuar fazendo. Aí é onde está o grande detalhe. Daí a importância de você ter consistência, de você ter compromisso de fazer, porque, querendo ou não, se você não fizer por você, quem é que vai fazer? Percebe a diferença da história? Aqui a gente vai fazer por disciplina. Né? E fazer por disciplina, gente, é fazer porque tem que ser feito e não porque eu quero fazer. Porque, pensa comigo e comenta para mim, coloca no chat aí, vamos bater esse papo aqui. Né? Pensa comigo, todo dia você acorda super motivado, levantando a bandeira, uhul, vou fazer a coisa acontecer e vou dominar o mundo? Eu tenho certeza que não. Tem dia que a gente acorda cansado, tem dia que a gente não acorda mal-humorado, tem dia que a gente acorda com dor de cabeça, com dor de barriga, sei lá. Nem todo dia é dia santo, você não acorda bem toda hora. Aí onde está o detalhe? Então por que a gente faz? É por motivação? Não, a gente faz por disciplina. A gente faz porque tem que ser feito e não porque eu necessariamente estou gostando de fazer, digamos assim. A gente quer o resultado final, mas a gente não quer o meio, digamos assim, né? É como se a pessoa quisesse a barriga de tanquinho, mas ela não quer fazer uma dieta todo dia, ela não quer fazer uma academia todo dia, ela não quer ter uma alimentação saudável, enfim. Então são detalhes que a gente precisa entender que o compromisso, a consistência, a disciplina é que são os fatores primordiais para que a gente consiga chegar lá, tá? E dentro desse cenário, pessoal, o que você vai pensar comigo, ó? Anota aqui embaixo, ó. Vamos aqui no slide, gente, ó. Vamos aqui no slide, ó. Você vai anotar assim, ó, qual é o seu sonho? E parece clichê dizer isso, né? Assim, qual é o seu sonho, né? Mas é tipo aquela pergunta que o pai da gente faz quando a gente é criança, né? Assim, o que você quer ser quando crescer? É pelo que você está lutando? Ah, Oswaldo, eu quero passar num concurso público, eu quero abrir minha própria empresa, eu quero crescer profissionalmente na empresa que eu trabalho. Não tem um certo, não tem um errado, gente. Cada um vai seguir aquela área que faz o seu coração cantar. O que eu quero mostrar para você aqui é que, assim, esse sonho é que vai te alimentar para que você faça o que tem que ser feito todo dia. Então vamos aqui, ó. Pega um papel e uma caneta e anota aí, ó. O que você quer? Oswaldo, eu quero passar num concurso. Beleza. Oswaldo, eu quero abrir minha empresa, eu quero empreender. Eu quero abrir a minha empresa. Beleza. Oswaldo, eu quero conseguir um emprego. Então, Oswaldo, eu quero ser promovido. Você vai colocar lá no caderno aquilo que você quer para você. Né? E seja franco com você mesmo, porque assim, é o teu sonho, não é o meu. Né? Às vezes você vai pelo coração da sua mãe, né? Se dependesse da minha mãe, ela queria que eu passasse num concurso público. Mas é o que eu quero para mim? Não. Ela tá certa ou tá errada? Não, é o desejo dela. Ela queria isso, mas não é o que eu quero para mim. Então o que faz o meu coração cantar? Não é necessariamente o que faz o coração dela cantar. São coisas diferentes. Mas quando você fecha os olhos, aí, né, você se imagina sendo exatamente aquilo que você gostaria de ser, pronto, aquilo ali é o teu combustível. Aquilo ali é que vai fazer você levantar todo dia para você buscar aquilo que você quer. Porque, gente, sendo bem íntegro, bem sincero com você, se você não fizer, quem é que vai fazer por ti? Sabe, se hoje o teu pai e tua mãe bancam tuas contas, ok, beleza, tá tudo bem. Né? Agora pensa comigo, assim, a única certeza que a gente tem da vida é a morte. Todos nós um dia vamos bater a bota, isso é fato consumado. E pela lei natural da vida, os pais da gente vão primeiro do que nós. Confere? Então pensa comigo.
se hoje o seu pai e a sua mãe falecessem, ou se aquela pessoa que te sustenta hoje te falecer, teu avô, teu tio, sei lá quem for, como é que você vai viver? Como é que você vai se sustentar? Percebe? Então, você precisa fazer por você, para você ter a sua independência financeira, você conseguir construir para você. E do mesmo jeito que hoje você depende dos teus pais, talvez sim, talvez não, um dia teus filhos vão depender de você e você vai ter que ser a âncora. E hoje você consegue ser essa âncora? Você está trabalhando para ser essa âncora? Percebe como esse detalhe é importante? Isso é que vai fazer você ter o combustível para que você possa ter energia todo dia. Porque às vezes a gente espera que a motivação brote do universo, né? Eu estou esperando que eu seja promovido para que eu possa trabalhar menos, para que eu possa ter mais tempo para poder estudar. Eu estou esperando que as demandas na empresa diminuam para que eu não trabalhe hora extra todo dia para poder ter mais tempo para poder estudar. Eu estou esperando acontecer XYZ. Gente, aí daqui a 5 anos vai ter um encontro de ex-alunos da faculdade e aí alguém vai te perguntar o que você é da vida hoje. E aí o pessoal vai dizer, passei no concurso, abri minha empresa, hoje eu sou gerente de uma empresa XYZ, sou coordenador não sei da onde, supervisor não sei do que, e você vai dizer que é o quê? Eu não consegui ainda porque eu não tive tempo por isso, eu não tive tempo por aquilo, não tive tempo por aquilo outro. Gente, de coração vou dizer para vocês, não estou aqui diminuindo o problema de ninguém, mas existem certos momentos na vida que a gente precisa entender o seguinte, não é necessariamente resolver o problema, é aprender a lidar com ele. Então, gente, vamos aqui no slide aqui, Então você vai pegar o seu caderno, por exemplo, e você vai anotar aí, além de qual é esse seu sonho, né, que vai ser a sua motivação, você vai anotar também quais são os seus obstáculos, seus obstáculos. Suas dificuldades. Enumera cada um dessas dificuldades. Osada, é porque eu tenho pouco tempo para poder estudar. Osada, é porque, sei lá, eu tenho um problema de foco, não consigo me concentrar no que eu estou estudando. Ou então, sei lá, Osada, é porque eu sou meio tapado mesmo. Para não dizer burro, né? Tapado. Né? Não estou conseguindo aprender os conteúdos, né? Eu sou muito fraco de conhecimento técnico, sou muito tartaruga, né? Tartaruga, né? Então perceba assim, né? É tanto que nas aulas da Turma Ninja, a gente tem as aulas que a gente chama de tartaruga e a gente tem as aulas que a gente chama de coelhinho, né? A tartaruga que é para aquele aluno que está bem fraquinho de conhecimento técnico, né? E tem as aulas coelhinho que é para aquele aluno que já está mais avançado. E está tudo bem. Não tem problema se você se considera burro, ou se você se considera tapado, se você acha que tem pouco tempo para poder estudar. Gente, assim, o teu para trás não te define em nada. O que vai te definir é de hoje para frente. Tá? É a atitude que tu vai ter daqui para frente que vai dizer se você vai passar na prova ou não. Se você é fraco de conhecimento técnico ou não, tá tudo bem. Né? A gente vai aprender ao longo da jornada. Né? Com o passar das aulas, a gente vai ir evoluindo, independente do status do momento que você tá vivendo. A questão é, daqui para frente, você assina um pacto de compromisso, de dizer que você vai realmente se comprometer e se dedicar para poder fazer a coisa acontecer, e não só no primeiro dia de aula, não só no começo, mas durante todo o transcorrer até o dia da prova. Se sim, coloca aí eu me comprometo nos comentários, né? Então, se comprometa consigo mesmo, com você mesmo, para poder fazer a coisa acontecer. E não faça o que o professor Oswaldo está pedindo, não. Faça porque é para você, é por você. Afinal de contas, é a tua vida que está em jogo, não é a minha. É o teu crescimento profissional que está em jogo aqui. É você quem vai dizer onde é que você vai chegar. E depende de quem? Depende de mim? Não, depende de você. Querer fazer a coisa acontecer. E se sacrificar um pouquinho também, claro. Né? Porque você vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder estudar. Afinal de contas, o dia tem 24 horas. Né? Para poder encaixar uma jornada de estudo, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que dormir mais tarde, você vai ter que tirar alguma coisa do seu dia para poder encaixar o estudo, não sei. Você vai ter que fazer alguma coisa. Mas uma coisa é fato, tem uma frase massa do Albert Einstein que ele diz assim, a felicidade não está na ausência de problemas, está na capacidade de você saber lidar com eles.
Então não espere o melhor momento para poder você começar a estudar, porque esse melhor momento ele nunca vai existir, né? A gente vai fazer conforme vai dando, né? Você vai dançando conforme a música, digamos assim, né? Para que a gente possa fazer o melhor que a gente puder dentro dessa jornada, tá? Muito bem. Então, seguindo aqui, pessoal, quando você anotar aqui todos esses obstáculos, essas dificuldades, você vai tentar encontrar aqui uma solução paliativa para isso, ou uma solução definitiva, tá? Então, por exemplo, tempo. Oswaldo, minha dificuldade é o tempo. Beleza, então será que não dá para acordar mais cedo? Será que não dá para dormir mais tarde? Né? É uma solução. Foco. Né? Oswaldo, eu estou com um problema de foco. Será que não seria interessante você buscar uma orientação de um psicólogo? Alguém que possa te trazer ferramentas para que você possa melhorar a sua concentração naquilo que você estiver fazendo? Isso não vai servir só para o estudo, né? Vai servir para o seu trabalho, para N outras coisas também, tá? Eu sou, abre aspas, burro, né? Eu nem gosto muito de falar essa palavra, eu falo porque normalmente os alunos se autodenominam assim, mas eu não gosto de dizer que a pessoa é burra, né? Às vezes ela só não está no time certo do tempo de conhecimento, porque às vezes nem a faculdade ensinou direito, né? Então às vezes a culpa não é nem sua, é da própria faculdade. Mas, bom, se eu estou com fraco de conhecimento técnico, né, que na turma ninja a gente chama de aluno tartaruga, o que eu posso fazer? Será que eu posso me matricular na turma ninjas para poder estudar junto com o professor Oswaldo? Se eu não tiver dinheiro, será que não dá para eu acompanhar as aulas no YouTube? Se eu não tiver condição de comprar um curso pago? Enfim, procure soluções, meios em que você consiga resolver ou contornar o problema de uma forma ou de outra. Beleza? Muito bem. Vem para frente, ó. Terceiro ponto, gente, paciência. Oswaldo, paciência por quê? Ó? Você não vai ficar bom do dia para a noite. O começo, né, você terá pouco desempenho, pouco resultado, né? Você vai aprender pouco, você vai evoluir pouco, mas com o tempo você vai melhorando, né? Então a evolução ela traz a motivação. Entenda, olha para cá. A gente vive num momento da era da internet, né? Digamos assim. A gente que está, eu com meus 30 e poucos anos, né? Eu meio que vivi um pouco dos dois lados da moeda, né? Porque quando criança não tinha essa internet tão aflorada como tem hoje. No meu tempo de faculdade, quando eu estudava, a gente ia para a biblioteca para poder procurar livros, para poder estudar sobre determinados conteúdos, enfim. Hoje em dia eu não sei nem o que diabo é biblioteca, né? Se eu vou estudar alguma coisa, a gente vai no pai dos burros, né? Você bota lá no Google, né? Você procura lá o que você quer. Então assim, querendo ou não, a internet ela facilitou por um lado, mas ela dificultou por outro, porque gerou uma geração Nutella, né? Onde as pessoas não têm mais aquela predisposição para poder buscar a fundo o estudo de alguma coisa. As pessoas já querem tudo pronto, ninguém quer pescar o peixe, você quer pegar o peixe pronto, né? Você já quer o peixe assado em cima da mesa, não quer ir lá para pescar, né? Para poder preparar, você já quer você já quer o peixe pronto, né? Então essa nossa geração atual, né, é uma geração que quer as coisas prontas, ela não quer preparar, ela não quer fazer, ela quer uma coisa já feita, né? O pessoal brinca dizendo que é a geração Nutella, né? Digamos assim. Mas o que eu quero dizer com isso é que com isso tudo, né, apareceram muitos gurus na internet de N áreas diferentes, mostrando como se os resultados viessem do dia para a noite. Como conquistar uma barriga de tanquinho em 15 dias, como ficar milionário em um mês, enfim, né? N situações imagináveis de vários segmentos diferentes, né? Enfim, não vou ficar citando aqui porque não vem o caso. Mas é só para que você possa entender que, assim, existem muitas falsas promessas na internet mostrando resultados que alguém pode até ter conseguido chegar lá. Mas, assim, a gente precisa dosar e entender até onde isso realmente é alcançável, porque às vezes é um resultado, sim, um ponto fora da curva, né? Às vezes, por exemplo, a minha esposa, eu morro de me matar de malhar na academia, né? Para ver se eu consigo chegar num corpo razoável. A minha esposa, ela já tem uma predisposição genética, digamos assim, que ela malha menos do que eu, não se alimenta tão bem quanto eu e consegue ter um corpo melhor do que o meu, né? Guardado as devidas proporções, né? Ela não vai fazer a musculação com o mesmo objetivo que eu,
Mas se você olhar a barriga dela e olhar a minha, por exemplo, né, guardada as devidas proporções, a dela é como se fosse melhor. Apesar de que ela não faz o mesmo volume de atividade física que eu faço. Por quê? Porque ela tem uma predisposição genética que eu não tenho. Ou seja, para poder ela alcançar o resultado, ela gasta menos energia do que eu gasto. Eu gasto muito mais energia para chegar mais ou menos no mesmo resultado. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Coloca aí para mim no chat. Então, assim, o que a paciência tem a ver com isso? É que cada um vai num tempo diferente. Tem gente que tem uma predisposição melhor a absorver os conteúdos e aprende mais rápido e evolui mais rápido. Tem gente que demora um pouquinho mais. Oswaldo, é porque uma pessoa é burra e a outra não? Não tem nada a ver com isso. É só questão de poder de captação. Digamos, tem gente que demora um pouquinho mais, tem gente que demora um pouco menos. E está tudo bem. Cada um vai no seu tempo, né? Como diria Siri Ravi, né? Nas suas frases de pensamentos, uma delas ele diz assim, né? Você não está atrasado nem adiantado. Você está exatamente na hora certa. Então tenha paciência, porque o começo ele tende a ser mais demorado até você pegar o prumo. É como você vai para a academia. A primeira semana na academia é horrível. Você tem pouca energia, você tem pouca disposição, você não vê resultado ali de imediato. Você chega em casa no outro dia, você está com a musculatura daquele músculo dolorida, né? Aí você vai para a academia no outro dia, já com o músculo dolorido do dia anterior. Aí você vai para a academia no outro dia, agora é o outro músculo que está dolorido. Ou seja, a primeira semana você está quebrado, né? A primeira semana você termina na força do ódio, praticamente, digamos assim. Mas você vai a segunda, a terceira, a quarta semana, você termina um mês, você começa a ver os primeiros resultados, você olha lá para a balança, né? Você já conseguiu enxergar uma certa melhoria, enfim. Então entenda que assim como uma musculação, por exemplo, no estudo, você não vai ver o resultado do dia para a noite, você vai ver o resultado durante um intervalo de tempo. Então um mês ali é um tempo razoável para que você possa enxergar um resultado mais palpável. A primeira semana você vai ler um conteúdo, você vai entender muito pouco. Você vai olhar para uma questão e você vai ter dificuldade. Você vai ver o que você estudou ao longo daquele primeiro dia, você vai ver que conseguiu estudar pouca coisa. Porque o teu foco está baixo, o teu poder de captação está baixo, o teu poder de concentração está baixo, tudo está ruim. Mas isso é um processo de evolução, é um processo de melhoria constante. Então, cada dia você vai melhorando um pouquinho. E aí, com o passar do tempo, você vai perceber a sua evolução dentro do teu processo de estudo. O que eu quero que você faça é que você tenha paciência e que você não se contamine por essas falsas promessas aí dos gurus da internet em relação à questão de você, como é que se diz, ter uma grande evolução de uma forma rápida, né? E eu estou falando isso principalmente porque, como eu estou nesse momento de que eu estou gostando de atividade física, digamos assim, cara, vem muito guru na internet prometendo você ficar com a barriga de tanquinho. Cara, eu vejo demais, assim, é muito guru falando que dá para conseguir uma barriga de tanquinho em 30 dias, é assim, impressionante. E, cara, enfim, né? Eu só quero que você tenha a consciência de que pode até ser que tenha alguém que consiga a barriga de tanquinho em 30 dias. Mas se você não conseguir no mesmo prazo, o importante é que você entenda que você está num processo de construção para que você possa chegar lá também. Alguns vão chegar mais rápido e outros vão demorar um pouquinho mais. Mas o importante é que você vai também chegar lá, beleza? Só tenha paciência e dê tempo ao tempo para que essa evolução vá acontecendo e você consiga enxergar. E aí, quando você vai conseguir enxergar essa evolução, digamos, vai ser o momento que você vai conseguir ter um pouco mais de motivação, porque você vai ver que o que você está fazendo está surtindo efeito, para que você possa se animar, né, e conseguir evoluir um pouco mais dentro da tua jornada de estudo. Tudo bem? Beleza. Vamos aqui para o nosso quarto ponto. E aí aquela pergunta que é batata, que vem direto nos comentários. Oswaldo, qual é o tempo ideal de estudo? Gente, se a gente for levar em consideração a Alice nos Países das Maravilhas, né, digamos, uma situação ideal seria um tempo aí de 2 horas, quem sabe até 3 horas de estudo por dia seria um tempo bom, um tempo ótimo para você poder estudar, digamos assim, né? Porque, sei lá, você vai estudar meia hora por dia, meio que não dá tempo você, como é que eu vou te dizer? Você engrenar, né? Você pegar no tranco.
digamos assim, 2 a 3 horas é um tempo bem massa assim, para você poder estudar de forma consistente, digamos, para você poder chegar lá. Agora, a gente sabe que nem todo mundo tem esse tempo. É por isso que eu estou dizendo, no Alice do País das Maravilhas, no mundo ideal, 2 horas seria o tempo ótimo. Mas olha para cá, ó. Atenção, porque esse tempo ele é relativo, né? Por quê, Oswaldo? Porque depende do nível de foco de cada um. Ó. A concentração de cada um, a absorção de cada um do conteúdo, né? Que isso vai variar de cada pessoa. O que eu quero dizer com você? O poder de foco que eu tenho é diferente do poder de foco que você tem. Então, às vezes, 2 horas para mim me gera um desempenho que para você vai gerar um desempenho diferente. Até porque nós estamos em momentos diferentes. Né? Como eu já tenho um hábito de estar estudando constantemente, eu consigo produzir mais dentro do intervalo de 2 horas que talvez você não consiga. Mas você também vai chegar lá, vai ter o seu momento. Né? Então, assim, pode ser que você precise de mais tempo, porque pode ser que você demore mais para poder absorver aquele determinado conteúdo, percebe? É nesse sentido aí que eu estou te falando. Agora, claro, o mais importante mesmo, gente, eu vou até trocar aqui e colocar aqui um pincel. O mais importante que você precisa saber é o tempo ideal de estudo é o tempo que você tiver. Olha que interessante. Porque pensa comigo. Se você tem meia hora para poder estudar por dia, estuda meia hora. Se você tem 1 hora para poder estudar por dia, estuda 1 hora. A única coisa que eu quero que você entenda é que você faça o melhor que você puder dentro das limitações que você tiver. É claro que você precisa ter a consciência que assim, ó, se você tem pouco tempo para poder estudar, talvez, só talvez, você demore um pouquinho mais para poder ser aprovado. Por quê, Oswaldo? Porque se você vai estudar com menos tempo, você vai demandar um intervalo de dias maiores para poder conseguir absorver o conteúdo que precisa ser estudado. Quanto mais tempo você tem, mais você consegue estudar os conteúdos do edital e mais rápido você consegue terminar de ver esses conteúdos. Quanto menos tempo você tem, mais você vai demandar de um intervalo de tempo maior para poder abraçar o que precisa ser abraçado para poder você fazer a prova. E pode ser que aconteça que chegue a prova e você não consiga ter abraçado esse conteúdo todo. Então, só fica na tua mente que se você tem pouco tempo para poder estudar, talvez você não passe de primeira. Talvez você precise de 2 tentativas para poder conseguir chegar ao resultado. Mas você vai chegar lá também. É só questão de você entender que talvez você demore um pouco mais, talvez você demore um pouco menos. Mas estude com o tempo que você tiver. Você tem 1 hora, estuda 1 hora. É melhor estudar um pouquinho todo dia do que não estudar nada. Né? Como já diria o ditado, né? Mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. Né? Não tem esse ditado? Então aqui é mais ou menos da mesma forma, tá? Então, aqui, ó. Então é claro que diante das disponibilidades de tempo de cada um, uns serão aprovados mais rapidamente e outros vão demorar um pouco mais. Mas com dedicação, ambos vão chegar no mesmo destino final, que é a aprovação. Né? Então a pergunta não é se vai dar tempo, mas sim o que de melhor eu posso fazer até lá. Isso aqui é a coisa mais importante que eu preciso que você guarde na sua memória. Isso aqui é crucial. Porque pensa comigo, o que vem de aluno que me pergunta, Oswaldo, será que vai dar tempo eu começar a estudar? Oswaldo, vai dar tempo eu começar a estudar para a prova? Oswaldo, se eu começar agora dá tempo? Sabe, às vezes eu fico com aquele sentimento como se você estivesse esperando que eu te desse um veredito. Vai dar tempo. Então você vai lá e começa a estudar para poder fazer a prova. Ou então você diz assim, ou então você espera que eu diga, não vai dar tempo. Aí você vai pensar assim, então eu estudo, vou parar aqui e quando passar a prova eu vou estudar para a próxima prova. E, gente, não é assim que funciona. Olha para cá, pessoal, ó, vou até anotar aqui, ó. A gente tem 2 provas por ano. Tem uma que acontece mais ou menos em meados de abril para maio, né, que seria a primeira prova. E nós temos uma segunda prova que acontece em meados de setembro para outubro, né, que seria a segunda prova. O que eu quero dizer com isso para vocês? O que eu quero te dizer é que você não está jogando um jogo de Copa do Mundo. Quando um jogador passa por uma contusão, né, sei lá, o Neymar torceu o tornozelo,
vale muito a pena ele perguntar para o médico, dizer assim, ó, dá tempo eu me recuperar até a Copa? Por quê? Porque se a Copa estiver batendo na porta, ele vai se matar de fazer tudo que possa fazer para ele chegar inteiro e jogar a Copa do Mundo. Por quê? Porque a próxima Copa é daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos, filho, a vida já é outra. Mudou tudo. Percebe? Agora, na prova do CFC, você tem uma prova a cada semestre. Ou seja, se você não passar agora, tem a prova do próximo. Então, assim, você não está jogando o seu tempo de estudo no lixo. Você está adiantando o teu processo de estudo para a próxima prova. Então, perceba, se você começar a estudar agora, você não precisa me perguntar se vai dar tempo. Você precisa me perguntar assim, ó, o que de melhor eu posso fazer até a prova? Se você passar, ótimo. E se eu não passar, Oswaldo, beleza, você já adiantou o estudo para a próxima prova. Você não vai deletar tudo e começar de novo, você vai dar continuidade naquilo que você estudou até aqui. Faz sentido, gente, que eu estou colocando para vocês aqui? Vocês estão conseguindo captar a ideia que eu estou passando para vocês? Coloque para mim no chat aí, comenta para mim se está fazendo sentido, se vocês estão gostando, né? Você está abrindo aí a mente de vocês em termos de preparação. E ó, se você está gostando dessa aula, ela está legal para você, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo. Não me seja pão duro de like, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita, vai lá no meu Instagram também e me acompanha lá no Instagram, que lá eu posto conteúdo diariamente, tanto no Instagram como no TikTok. E gente, um detalhe importante que eu queria falar para vocês, né? Agora que passou essa poeira aí da prova, né? A prova já passou, né? O tumulto já abaixou, digamos assim. Eu separei 3 dias para a gente poder parar e responder e fazer de fato a resolução da prova, né, que vocês vêm pedindo, né? Oswaldo, quando é que vai ter a resolução da prova do CFC? Quando é que você vai fazer? Enfim, tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai clicar nele, né? Lá vão ter as datas em que eu vou fazer a resolução da prova, vão ser 3 dias, terça, quarta e quinta-feira, para a gente poder fazer a resolução aí da prova do CFC. Então tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai clicar, fazer a sua inscrição, relaxa, vai ser de graça, né? Eu nunca cobro nada para poder responder a prova junto com vocês. Então é só você clicar aí para poder você participar ao vivo comigo. Vão ser 3 dias de aulas com transmissão ao vivo por aqui no YouTube, né? E você vai poder também baixar a apostila com a resolução, com todas as questões, inclusive com as anotações que eu faço durante a aula para você ter acesso a esse material. Então clica, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, que por lá eu vou mandar o link de acesso para a realização das aulas e as apostilas para você poder baixar e acompanhar a resolução com a gente e depois poder baixar também a resolução de todas as questões, beleza? Então clica aí no link, faz a tua inscrição, participa para você poder aprender direitinho o conteúdo que foi cobrado na prova e principalmente porque assim, tinha muita coisa que estava lá cobrada na prova que nem sequer você viu na faculdade, né? Coloca aqui para mim nos comentários. Teve muita questão que você sentiu dificuldade a ponto de você ter se perguntado, poxa, isso aqui eu não vi, nem sequer vi na faculdade? Coloca aí para mim aqui nos comentários. Porque teve... Eu tiro por mim, tá? Teve muita coisa que no meu tempo de faculdade eu nem vi. Assim, hoje eu sei porque, enfim, eu trabalho com isso. Mas não eram coisas que, se eu tivesse saído da faculdade naquela época e tivesse feito essa prova com o conhecimento da faculdade, provavelmente eu teria reprovado. Porque a faculdade, infelizmente, ela finge que ensina, né? Na correria também, muitos alunos fingem que aprendem, fica por isso mesmo, e lá na frente a gente acaba pagando o preço. Então, a gente vai responder essa prova com muita calma, com muita tranquilidade, respondendo minuciosamente cada uma das questões, cada um dos pontos, para você poder terminar a resolução junto comigo e dizer, caramba, eu efetivamente aprendi esse conteúdo aqui, e se essa questão cair de novo na prova, eu vou estar preparado para poder responder, porque eu vou destrinchar, passar o pente fino, responder com muita consistência cada uma dessas questões para você aprender o que você não aprendeu, para você aprender o que você deveria ter aprendido na faculdade e para você estar um passo à frente aí rumo à aprovação nessa próxima prova do CFC que vem pela frente, tá? Então qual é a tua missão agora? Clica aqui no link na descrição do vídeo, faz a tua inscrição, é de graça, para você poder participar junto comigo. Combinado? Gente, dito tudo isso, voltando aqui para o nosso slide aqui, ó, pegando o 5º ponto do nosso material, montagem de um cronograma de estudos. Gente, quando você for montar esse cronograma de estudos, lembra que é importante que você faça um foco prioritário naquelas disciplinas que têm um maior volume de questões na prova. Oswaldo, quais são essas disciplinas que têm um maior volume de questões na prova? Teoria da contabilidade, contabilidade geral
e normas brasileiras de contabilidade. Gente, essas 3 disciplinas elas representam aí 50% da prova, ou seja, em torno de 25, já chegou a cair 28 questões na prova do CFC só dessas 3 disciplinas. Então assim, gente, a gente precisa concentrar nossas energias de estudo naqueles conteúdos que têm um maior volume. Então, a gente vai dividir o nosso tempo de estudo, digamos assim, concentrar nossas energias de estudar proporcional ao volume de conteúdo que cai na prova. Quanto mais conteúdo cai na prova, mais a gente estuda. Quanto menos conteúdo cai na prova, menos a gente estuda. Então você tem que ter essa proporcionalidade, digamos assim, para que você não gaste tanta energia estudando um conteúdo que não vai cair tanta questão na prova, tá? Então, por exemplo, você pega aí custos, contabilidade gerencial, por exemplo, custos cai de 2 a 3 questões na prova. Gerencial cai 2 questões na prova, matemática financeira cai 1 questão na prova, estatística 1 questão na prova. Aliás, estatística e controladoria são 2 disciplinas coringas, né? Porque tem semestre que nem sequer cai questão na prova. Já teve semestre que caiu 0 questões na prova. Então a gente precisa tomar cuidado aqui nessa distribuição de estudo de conteúdo para que você não gaste tanta energia naquilo que não vai ser tão decisivo assim para você na prova. Minha recomendação para você é o quê? Vem para cá, ó. Teoria da contabilidade, contabilidade geral e a parte de normas brasileiras de contabilidade, né, que é o nosso volume maior, que representa 50% da prova, aqui é o teu foco prioritário. Depois disso aqui, eu focaria em 3 disciplinas que são importantes também: auditoria, ética e perícia. Por que eu viria essas 3 disciplinas? Porque elas somam aí de 7 a 9 questões na prova. Ética também é uma disciplina meio que coringa, porque já teve semestre que caiu 6 questões de ética na prova. Auditoria e perícia cai na casa de 2 a 3 questões na prova, tá? Então gira em torno disso. Ética é que às vezes cai mais. E aqui é legal que você entenda isso, porque assim, ética é aquela disciplina que às vezes o próprio bom senso te ajuda a responder as questões na prova. E a parte de auditoria e perícia, aliás, voltando para a ética primeiro, você estudando o código de ética, né, direitinho, lendo de forma sólida, você tem uma probabilidade alta de acertar as questões na prova, porque o estudo do código de ética somado a teu bom senso, na hora da prova você tem uma alta probabilidade de acertar. E as questões de auditoria e de perícia, não tem assim, questões tão grandes, expressivas, com cálculos mirabolantes que te dificulte acertar a questão na prova. Então, se você estudar um pouquinho a parte específica dos conteúdos que caem normalmente em prova, você tem uma alta probabilidade de poder acertar. Então, você tem 25 a 28 questões com teoria geral e normas, que é a base prioritária da prova, e auditoria, ética e perícia, que te dá em mais 7 a 9 questões na prova, e aí já te dá uma base em torno de 35 questões para que você consiga a tua aprovação. Oswaldo, quer dizer que eu posso abandonar o estudo das outras disciplinas? Não é isso. É que essas 6 aqui você vai estudar de forma mais prioritária. Você vai gastar mais energia, você vai investir mais do seu tempo estudando essas disciplinas, porque elas caem um volume maior de questões na prova. Já as outras disciplinas, que caem 2 questões, 3 questões, 1 questão, aí você vai dedicar menos tempo, né? A parte de direito à legislação aplicada cai 3 questões, a parte de matemática financeira cai 1, contabilidade pública cai 3 questões, custos cai 3, gerencial cai 2, né? Português também cai 2 questões. Então perceba que as outras disciplinas elas possuem um volume menor. E por possuir um volume menor, você vai investir menos tempo de estudo. Não é que você vai abandonar o estudo delas. É porque você vai estudar proporcional ao volume de questões que caem na prova. Beleza? Por que isso, Oswaldo? Porque não adianta você que vou me matar de estudar custos, gastar um tempo enorme para chegar na prova, cair 2 questões, 3 questões. De um universo de 50, será que não é melhor dedicar para a teoria geral e normas, que cai 25 a 28? Percebe a diferença? É isso. Muito bem. E aí, gente, quando você estiver ainda aí dentro dessa montagem, desse cronograma de estudos, é importante que você entenda que a montagem do cronograma não é simplesmente você pegar lá a tua semana e dizer, segunda eu vou estudar teoria da contabilidade, na terça eu vou estudar contabilidade geral, na quarta eu vou estudar normas brasileiras de contabilidade, vou pegar os conteúdos XYZ e vou estudar. Calma, não é bem por aí que funciona, não. Por que, Oswaldo? Porque existem determinados conteúdos que um conteúdo chama o outro. É como se fosse uma prerrogativa. Então, você precisa ter isso em mente na hora de você montar o seu cronograma de estudos, para que você não tenha uma dificuldade que você não vai entender por que é.
Às vezes o aluno abre a boca e diz assim, Oswaldo, eu não sei fazer lançamento contábil. Quem tem dificuldade com lançamento contábil? Coloca aqui para mim no chat. Põe aqui para mim aqui para eu poder saber se você tem dificuldade com lançamento contábil. Põe aí. Então, quando o aluno abre a boca para mim e diz que ele tem dificuldade com lançamento contábil, sabe o que eu digo? A tua dificuldade não está em lançamento contábil. A tua dificuldade está em classificação de contas, a tua dificuldade está em natureza das contas contábeis. Porque fazer um lançamento, prioritariamente falando, inicialmente eu preciso saber classificar. Quais são as contas envolvidas? Qual é o grupo de contas que está sendo trabalhado? É uma conta de ativo, de passivo, de PL, circulante, não circulante? É uma conta de receita, de despesa? Que grupo de contas estão sendo utilizados? Esse saldo está aumentando ou está diminuindo? Diante disso, eu vou para o segundo trabalho. Qual é a natureza dessa conta? É devedora ou credora? Se eu sei que a conta está aumentando ou está diminuindo, eu sei a natureza que ela tem, eu vou saber se o lançamento vai ser a débito ou a crédito. Então perceba que quando você trabalha uma questão de lançamento contábil, primeiro você está trabalhando classificação de contas e segundo você está trabalhando natureza das contas contábeis, para só depois você entrar no lançamento propriamente dito. Então perceba que na tua escala de distribuição do teu cronograma, tu tem que colocar primeiro classificação, depois natureza, para depois tu colocar lançamento. Porque um conteúdo chama o outro. Vixe, Oswaldo, mas eu não sabia disso. É claro que eu sei que tu não sabia. A faculdade não te ensina isso. Ela vomita os conteúdos de forma aleatória, né? E você vai feito um louco tentando aprender alguma coisa. É por isso que eu estou aqui, para poder suprir o déficit que a faculdade te deu, né? A dificuldade que a faculdade colocou em cima de você, né? E aqui a gente está exatamente para poder resolver esse problema, tá? Então sossega o coração. Por isso que eu estou aqui te passando essa orientação. Aí você vai estudar custos, por exemplo. Não tem como você estudar custeio, né? Sem você saber classificação de custos. Eu não sei o que é custo fixo, variável, direto, indireto. Como é que você vai trabalhar uma questão de custeio? Se você não sabe o que é variável, se você não sabe o que é fixo, direto ou indireto. Se tudo trabalha com fixo, direto e indireto, nas fórmulas, se você não souber, você vai voar. Então primeiro você trabalha a classificação para depois você trabalhar custeio. A mesma coisa, por exemplo, você vai lá em contabilidade gerencial. Como é que você vai calcular a margem de segurança operacional se você não sabe calcular ponto de equilíbrio? A margem de segurança operacional é o que extrapola o ponto de equilíbrio. Mas a questão não diz lá, quando você está pedindo para calcular a margem de segurança operacional, que você tem que calcular o ponto de equilíbrio, e nem vai falar. Por que, Oswaldo? Porque tem que estar intrínseco. Se a margem de segurança é o que extrapola o ponto de equilíbrio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o ponto de equilíbrio. Para depois você calcular a margem de segurança operacional. A faculdade não te ensina isso. Ela sai vomitando os conteúdos lá para você. Então na hora que você montar o seu cronograma, você vai fazer isso. E aí, gente, ó, presta atenção. Por exemplo, quem é aluno da turma Ninjas, no caso, por exemplo, né? Quem entra na turma Ninjas, no caso, eles recebem no primeiro dia de aula um cronograma de estudos. Cronograma de estudos. E dentro desse cronograma de estudos já está tudo estruturado lá. Estruturado lá. Ou seja, se você pretende entrar na nossa turma, né, e aí fica ligado nas cenas dos próximos capítulos, porque vai vir novidade por aí, quem entra na turma não precisa se preocupar com isso, porque você já vai receber um cronograma de estudos, já todo estruturado, com o que você tem que estar no primeiro dia de aula até o dia da prova. Já está tudo pronto lá. Já está tudo pronto lá para você. Agora, se você não vai entrar na turma Ninja, né, se de repente você não tem condição financeira de fazer um investimento em prol do teu crescimento profissional, aí você vai ter que dar teus pulos para poder montar o teu cronograma sozinho. Mas aí já estão as instruções iniciais de como é que isso vai acontecer. Legal? Beleza? Muito bem. E aí, gente, ó, para a gente finalizar, estamos aqui na nossa reta final. Depois que você estruturar tudo isso, isso aqui é o poder, pessoal, ó, a criação da rotina. Esse aqui é o poder. Por que a rotina é o poder? Porque lembra que eu falei lá no começo da aula, para a gente ter paciência? Por que eu tenho que ter paciência? Porque as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Tudo é gradativo. Confere? Confere. Quando é que as coisas vão começar a evoluir? Quando é que eu vou começar a ver de fato o resultado naquilo que eu estou fazendo? Quando a tua mente entender que aquilo virou um hábito,
que virou uma rotina, que todo dia você tem que fazer aquilo. O teu cérebro, ele ligou o piloto automático e sabe que todo dia, naquele horário, naquele momento, tu tem que estudar. O peso nas tuas costas começa a diminuir. Por quê? Porque você conseguiu criar uma rotina. É tipo acordar cedo. Né? Poxa, você está acostumado a acordar 9 horas da manhã. De repente, agora você tem que acordar às 6 horas da manhã. Os primeiros dias vão ser difíceis você levantar às 6 horas. De repente, você vai estar assim, né? Assim, você vai acordar meio que cambaleando, assim, com uma dificuldade enorme e tal. Mas, de tanto você acordar todo dia às 6 horas da manhã, uma hora o corpo entende que você tem que fazer aquilo. Que virou um hábito, uma rotina, ela encaixa no teu dia e pronto, dali para frente vai fluir. Né? Mas para isso você tem que criar uma rotina, você tem que criar um hábito. Né? Então o hábito, a rotina é que vai trazer uma evolução para o teu trabalho. Né? Então assim, a rotina é a consistência. Né? Quer ver um exemplo de consistência? Quando terminar essa aula, abre os vídeos do meu YouTube. Olha como toda semana a gente faz uma aula ao vivo. O que é isso? Isso é consistência. No começo era fácil eu gravar um vídeo todo dia? Não. Era fácil eu ter que dar uma aula todo dia? Não, né? Toda semana. É fácil eu dar uma aula toda semana? Não, não era fácil. Mas hoje virou um hábito, é uma rotina. Toda semana eu dou uma aula ao vivo para vocês aqui no YouTube. Pronto. Então já faz parte da minha rotina, faz parte do meu hábito. Então hoje eu posso dizer para você que, eu não vou dizer que é fácil, mas eu vou dizer que ficou menos difícil, digamos assim, né? Porque nós entramos dentro de um hábito, tá? E aí, ó, para finalizar aqui com chave de ouro, você precisa criar mecanismos de avaliação, ó. Quantas disciplinas eu vou estudar por dia? Quantos assuntos? Quantas questões eu vou resolver? Quantos resumos eu vou fazer? Quantas revisões serão feitas? Dentro dessas questões que eu vou fazer, qual o percentual de acerto que eu espero ter? Então tem um ditado que diz que o que não é medido não é gerenciado. Então se você simplesmente estudar por estudar, você não vai saber como é que está o seu resultado. Poxa, será que o que eu estou estudando é ou não o suficiente para eu acertar as questões na prova? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou indo bem? Será que eu não estou? Sei lá. Se você não medir, você não vai saber. Então vamos começar a criar uma planilhazinha e vamos lá colocar nossas metas dentro do nosso cronograma. Hoje eu tenho que estudar a disciplina tal. Dentro dessa disciplina eu tenho que ver 2 conteúdos. Sei lá, hoje eu vou estudar a teoria da contabilidade. Eu vou estudar classificação de contas e natureza das contas contábeis. Pronto. Terça-feira, no outro dia, sei lá, eu vou responder X questões. Dessas X questões eu vou esperar acertar tantas. No outro dia eu vou fazer o resumo. E aí vai, no dia tal eu vou fazer a revisão, você vai estipulando as suas metas. E aí com o passar do tempo, você vai vendo que o volume de questões que você vai errar vai diminuir. E o volume de conteúdos que você está se programando para estudar vai aumentar. Você vai sentir a sua evolução acontecer. E aí onde a mágica acontece. Porque quando você percebe que você está evoluindo, é a hora que a motivação começa a brotar de dentro para fora. Porque você vai estar vendo que a coisa está dando certo, e que está fazendo sentido agora, que você está vendo a evolução, isso vai te motivar para que você possa estudar mais, para que você possa ir além, para que você possa ver mais, responder mais questões, fazer mais daquilo que você se propõe a fazer. A motivação ela não vem no começo, né? Se fosse, era ótimo, né? Na verdade, ela até vem, né? Como pontapé de partida, né? Ela dá um pico aqui e você toma a iniciativa de começar, mas depois ela cai. E lá na frente, quando você vê o resultado que você está tendo, ela sobe de novo. Então ela tende a começar alta, ela baixa, depois ela sobe de novo. É assim que a coisa funciona. Então quando você mexe com esses ingredientes, digamos assim, é que você consegue melhorar a sua performance e o seu resultado naquilo que você se propõe a fazer. Beleza? E gente, é isso que eu tinha para poder apresentar para vocês. Lembrando, né, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link onde você pode se inscrever para participar da resolução da prova do CFC, né? As datas estão aqui embaixo, terça, quarta e quinta-feira. E fica ligado, né? Porque ao término dessa resolução dessas questões, a gente vai abrir uma próxima turma da Turma Ninjas, né? E essa vai ser uma turma mais restrita, uma turma só para os mais chegados, né? Porque não vai ser a abertura oficial das inscrições ainda, né? Mas eu vou abrir aqui só para a galerinha que está me acompanhando aqui, uma turma só para o mais chegado, assim, uma turma mais íntima, mais próxima, né? E você vai ter a oportunidade de poder fazer parte dessa turma. E vai ter algumas surpresinhas aí,
né? Não vou dar spoiler por enquanto não, né? Vou deixar no ar aí para vocês saberem lá na frente o que vai acontecer, mas enfim, né? Vai vir novidade por aí, vai vir umas paradas novas aí que eu vou fazer, né? Vai surpreender vocês, assim, caraca, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, enfim, né? Acompanha, sigam assistindo as aulas, que quando terminar a resolução da prova, você vai ter a oportunidade de poder fazer parte da família da Turma Ninjas para a nossa próxima prova do CFC com uma situação diferenciada, digamos assim, né? Vai vir uma novidade por aí, não vou contar spoiler não, então só aguarda que vai vir coisa boa por aí, beleza? Galerinha, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, depois comenta aqui para mim no chat se deu certo vocês fazerem a inscrição de vocês para participar da resolução da prova do CFC, comenta aí no chat. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no nosso canal no YouTube e vai lá no meu Instagram e me acompanha lá também, né? Ah, e se você gostou dessa aula, me marca aqui nos stories, né? Faz um stories aí, ó. Vou fazer uma pose aqui, ó, vai, para aí. Vou fazer uma pose aqui, ó, vai. Aí tu faz um stories e me marca lá, ó. Eu tô fazendo aqui para você poder me marcar, né? Fez o stories aí, né? Me marcou lá, né? Pronto, vou parar aqui, tá? Beleza? Pronto. Galera, então tá aí, finalizamos por hoje. Espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido legal para vocês. Bons estudos, levanta a cabeça, vamos continuar firme nos estudos, não vamos deixar a peteca cair não, que se Deus quiser, na próxima prova o teu nome vai estar na lista de aprovados, beleza? Então é isso aí, um grande abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!